Fala galera, beleza? Eu sou o Renato Ventre, professor de Educação Física e hoje aqui tô com vocês aí mais uma vez às 8 horas da noite fazendo uma live pra gente poder falar bastante coisa aí a respeito da corrida de rua, tá? O importante mesmo é a gente passar o máximo de informação possível, né? E vocês poderem entender um pouquinho como funciona, você que quer evoluir, você que tá começando aí no mundo da corrida, né? Como funciona todo esse processo e se no decorrer aí você ficar com alguma dúvida, pode deixar sua pergunta que eu vou procurar responder aí no decorrer da live, tá bom? Bom, deixando bem claro aqui também que todos os dias, às 2h30 da tarde, eu tô lá ao vivo no Instagram por uns 15, 20 minutinhos, batendo um papo também a respeito sobre corrida e aqui no Facebook às 8 horas da noite aí, de segunda a sexta-feira, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero começar aqui falando para vocês a respeito da importância, né, da prática da atividade física, do exercício físico na vida de vocês, né, na vida das pessoas aí. A gente sabe o quão importante é e hoje é cientificamente realmente comprovado, né, os benefícios que a gente vai colher com tudo isso, né? Principalmente quem está visando aí a longevidade. É claro que eu sempre sugiro e recomendo que caso você queira realmente fazer alguma atividade física, que você acabe optando, né, acabe escolhendo alguma atividade, algum exercício que você acabe se identificando, né? Porque senão a médio e longo prazo você vai desistir, você vai acabar não querendo se envolver um pouquinho mais e vai acabar deixando de lado. Então, eu sugiro que caso você comece aí fazendo alguma atividade física, faça algo realmente que você goste, algo que vai motivar você aí todos os dias a levantar bem cedinho ou depois no final do trabalho, aí no final da tarde, que você possa ir e fazer a sua atividade aí, o seu exercício físico e, obviamente, né, tendo como objetivo principal aí saúde e qualidade de vida. Tá bom? Bom, hoje eu vou falar especificamente sobre a corrida de rua, né? E quando eu falo a respeito da corrida de rua, eu quero falar também sobre a caminhada, né? Porque eu vejo que a corrida de rua, ela tem todo um processo. Eu vejo o processo inicial, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão começando a correr agora, que estão começando a praticar o exercício físico e acabaram optando aí pela caminhada e querem chegar, obviamente, um dia à corrida, né? Propriamente dita, vamos dizer assim. Então eu vejo realmente a caminhada como um processo inicial. Muitas pessoas acabam me perguntando, né? Poxa, Renato, eu nunca corri, eu nunca treinei, não tenho nem ideia de como funciona esse processo. Correr é para mim? Correr é para você sim, tá? Eu falo para todo mundo que correr é possível. Claro que dependendo do que você tiver, caso você tenha alguma questão médica, né, fisioterápica, no qual a gente tem que acabar observando, analisando um pouquinho mais a sua situação, a gente tem que tomar alguns cuidados. Se você tiver uma liberação médica, melhor ainda. E eu tenho certeza a certeza absoluta que se você seguir todo o processo, você vai chegar lá. Tá? Renato, eu tô com sobrepeso, posso correr? Renato, nunca corri na minha vida, eu vou chegar lá, eu vou correr? Vai, tá? É como eu falo sempre, é um processo e uma vez que você respeita, não tem como você não evoluir, tá bom? Lembrando que nós profissionais da área da educação física, a gente faz um treino, né? A gente acaba montando aí a gente chama de periodização, que é uma programação individualizada para cada um de vocês e uma vez que você segue, não tem jeito, né? Eu tenho certeza absoluta aí que seguindo todas as recomendações, seguindo os diferentes tipos de treino de corrida que vai constar ali na sua planilha, na sua semana, uma vez que você faz tudo direitinho, aí é realmente tudo uma questão de tempo. Quem está com sobrepeso vai começar correndo? Quem está começando agora, nunca fez atividade física nenhuma, vai começar correndo? Não, né? É todo um processo. Claro que essas duas situações, ou até mesmo para você que apresenta alguma patologia, diabetes, hipertensão, osteoporose, também não vai começar correndo. Claro que tudo vai depender da sua condição física, né? O seu condicionamento físico atual, o objetivo, mas a gente tem que pensar de partir dali mesmo da caminhada, principalmente você que apresenta alguma patologia, ou está começando agora, ou está com sobrepeso. Então, devagarzinho aí, a gente vai, uma vez que você for evoluindo, fazendo disso tudo um hábito, né, e você começar a notar com o passar do tempo aí uma melhoria no seu condicionamento físico, cardiovascular, cardiorrespiratório, né, uma vez que você faz disso realmente um hábito e começa a perceber uma evolução, aí a gente vai encaixando devagarzinho aí algumas corridas, tá? Mas sem pressa, passo a passo, tempo ao tempo, eu tenho certeza aí que você vai chegar lá. Muitas pessoas também que não necessariamente que estão começando agora, mas algumas pessoas que já estão treinando, que já estão correndo, acabam percebendo que por mais que eles acabem treinando muitas vezes na semana, 4, 5 ou até mesmo 6 vezes na semana, acabam não evoluindo, né? Por que realmente isso acontece?
Muitas pessoas acreditam que correr, né, continuamente ali uma determinada distância, essas pessoas acreditam que dessa forma eles vão evoluir. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas que treinam 3, 4 vezes por semana e treinam realmente ali uma quilometragem contínua, sem um tipo de treino específico de corrida, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, se você treina aí 3 vezes por semana, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. E nesses dias você faz ali, na segunda-feira você corre 6 km, na quarta-feira você faz 8 km, na sexta-feira você faz 7 km. Olha aí, você treinou 3 vezes por semana, mas você simplesmente correu por correr, né? Eu sempre menciono em relação a 2 pontos muito importantes na corrida, principalmente para quem está visando aí a melhoria, né? Para quem está visando a evolução, que quer realmente sair de um zero e chegar a uns 5, 10, 21 quilômetros, ou até mesmo uma maratona 42, que correr corrida e treinar corrida são 2 coisas completamente diferentes, tá? Mas, poxa, Renato, eu faço esses treinos aí 3 vezes por semana, segunda, quarta, sexta, e comecei a perceber que eu realmente não estou evoluindo. É isso aí, você não vai evoluir. Pode ser que inicialmente você perceba ali uma melhora, você vai melhorar, principalmente se você não está treinando, né? Mas você vai perceber que com o passar do tempo, o seu organismo ele vai se adaptar a tudo isso e a ideia, na verdade, é que o processo ele vai ser inverso. Ao invés de você evoluir, você vai perder rendimento. Por quê? Porque o seu organismo ele já está adaptado àqueles treinos. O seu organismo ele já está adaptado àquela intensidade. Se você simplesmente corre uma distância contínua ali, 5, 6, 7, 8 quilômetros, numa mesma intensidade, numa mesma velocidade, depois de um tempo, né, depois de umas 8, 12 semanas ali, seu organismo vai falar, poxa, para mim já deu, já estou adaptado, já sei o que você vai fazer, e aí o processo ele começa a ser inverso. Então, para você que quer evoluir na corrida de rua, você precisa encaixar os diferentes tipos de treino de corrida na sua semana, na sua periodização, que é o que nós, né, profissionais da área da educação física, fazemos quando a gente faz a sua planilha de treino, quando a gente elabora ali tudo direitinho para que você realmente possa evoluir, né, baseado no seu condicionamento físico cardiovascular, respiratório, objetivo. Então, é todo um pacote aí. Poxa, Renato, mas você está dizendo então que correr por correr eu não vou evoluir? É isso que eu estou dizendo. Inicialmente você vai notar realmente uma melhora, né, bem significativa, mas é isso. Depois, se você encaixar os diferentes tipos de treino de corrida, aí realmente você mesmo vai notar que a evolução ela não vai mais acontecer. Poxa, mas então quando você fala em tipo de treino de corrida, né, o que você quer dizer? Estou falando de um treino fartlek, estou falando de um treino ritmado, estou falando de um treino progressivo, estou falando de um treino longo, estou falando de um treino intervalado, estou falando de um treino de tiro, né, intervalado no caso. Então, são diferentes tipos de treino. A ideia é fazer com que a gente acabe tirando o seu organismo ali do estado estável que a gente chama, né, daquela zona de conforto, vamos dizer assim. Então é fazer realmente com que o seu organismo não se adapte, né, àquelas determinadas intensidades, justamente para você ir ultrapassando o ápice o tempo todo, né, através do descanso. Quando você descansa, tem a supercompensação, que é realmente o momento ali que você vai poder regenerar aquelas fibras direitinho ali, e você voltar muito melhor condicionado para um próximo treino. É por isso que a dosagem, né, ou seja, o volume e a intensidade tem que estar de acordo com o seu nível de condicionamento físico atual. Poxa, Renato, mas o que é o volume? O que é a intensidade de um treino de corrida, né? O volume nada mais é do que o tempo, ou até mesmo a distância que você vai correr, né? Um tempo pode ser 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. A quilometragem, 2 km, 4 km, 5, 6 km, isso é o volume. Já a intensidade é o quão intenso está aquele exercício para você, né? É a intensidade mesmo ali, um leve, um moderado, um forte, né? Então a gente tem tanto volume quanto a intensidade, e isso tem sim que estar de acordo com a sua condição física e com o seu objetivo, né? É isso que vai nos dar, né, um direcionamento de como a gente vai fazer a sua planilha, qual é a distância, né, exata ali para você. Por exemplo, se faz treino específico para 5 km, você vai girar ali em torno de 35 km na semana, e aí a gente vai distribuir de acordo com a sua disponibilidade semanal, né? Se você faz treino de 10 km, você vai girar ali para um treino para a prova de 10 km, né, no caso, você vai girar ali em torno de 40, máximo 45 km na semana. Então tudo isso vai mudando de acordo com o seu objetivo, tá bom? Quando a gente faz uma planilha de treino, né, quando a gente faz uma programação, a gente tem as diferentes fases, os diferentes períodos, né? Então a gente tem um macrociclo, que são os 12 meses, depois a gente tem um mesociclo, 6 meses, microciclo, pode ser um dia, uma semana, um mês,
Então a gente tem que ter tudo isso aí muito bem desenhado, né? Porque quando a gente faz realmente uma planilha personalizada, específica para você, a gente precisa conhecer bem o nosso aluno, a gente precisa conhecer bem a nossa aluna ali para poder fazer um treino de acordo realmente com a sua condição física, né? É o que eu falo sempre, a planilha ela é assertiva e é tudo uma questão de tempo, precisa respeitar. A gente sabe que outros fatores, né, diversos realmente fatores acabam influenciando, né, em relação à sua evolução. O que eu quero dizer com isso? Que não é também só sair e treinar, não é só seguir a planilha, não é só acordar todos os dias de manhã, se dedicar, se motivar tal e fazer com que tudo aconteça. Se você não tiver um descanso adequado, se você não tiver uma alimentação adequada, se você não tiver uma hidratação muito bem feita, né, você não vai evoluir também. Então eu diria que são diversos fatores aí que acabam influenciando e ajudando você realmente a evoluir no mundo da corrida, tá? Então sempre que a gente falar em evolução, né, uma melhoria significativa no seu condicionamento físico, é todo um pacote completo, tá bom? Não tem como fugir disso. Muitas pessoas também falam, poxa Renato, mas sabe o que acontece? A corrida não é pra mim, né? Eu me canso demais. Eu sempre quando eu saio por aí, acabo correndo 5 minutos, 10 minutos e depois eu tenho que parar, porque eu sinto muita falta de fôlego. E aí eu não consigo dar continuidade, né? Então, deixa pra lá, a corrida não é pra mim, vou fazer alguma outra atividade, algum outro exercício, alguma aula ali, né, de pilates, de yoga, alguma outra atividade alternativa. Mas que no fundo gosta ali de uma caminhada, de uma corrida, mas não sabe a dosagem adequada, né? E quando a gente muitas vezes corre por conta, isso acaba acontecendo, né? Essa falta de fôlego é realmente porque o volume e a intensidade não está de acordo com o seu condicionamento físico atual. Ou seja, está muito forte. Então precisa tirar o pé um pouquinho, precisa ir adequando, precisa ajustar tanto esse volume quanto a intensidade de acordo com o seu condicionamento físico, né? Isso é muito importante. E isso eu diria que é um dos erros principais aí na corrida de rua, né? Aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão começando agora. Ou seja, já quer sair correndo aí 2, 5, 10 quilômetros de uma vez e aí muitas vezes acaba se frustrando porque fala, quer saber, deixa pra lá, não é pra mim, não quero mais e acaba abandonando. Então assim, entenda que para você evoluir, entende que tem todo um processo por trás, né? Que é tudo isso aí que eu acabei falando anteriormente. Então, começa devagarzinho, começa numa boa. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Para você que está começando a treinar agora, pode começar fazendo de 2 a 3 vezes por semana, né? Uns 30, 40 minutos por dia. Tá tudo bem. Qual intensidade, Renato? Uma intensidade bem leve. Tá começando agora, não queira sair correndo amanhã. Não vai para a corrida, não. Começa a mostrar para o seu corpo, para o seu organismo, que você tá ali partindo de hábitos saudáveis, né? E que você tá mudando. E com o passar do tempo, quando você perceber que realmente você está fazendo uma caminhada leve, uma caminhada moderada, de uma forma muito positiva, muito significativa, aí você começa a pensar realmente na possibilidade de aumentar um pouquinho essa intensidade. Então, começa devagar, o bom senso essas horas é muito importante. E assim, tem o ano inteiro para treinar, tem a vida inteira para treinar. Então procura fazer o certo, tá bom? Até porque quando você começar com a caminhada, você vai perceber uma melhora aí bem significativa depois de algumas semanas. Depois começa a encaixar algumas corridinhas bem leves. Mas quando você colocar essas corridas, tem outros pontos também que a gente tem que prestar muita atenção. E um deles é, sem dúvida nenhuma, a sua biomecânica. O que é a biomecânica, Renato? É o movimento aí que você faz, né? Então, abraçada, como é que vai estar os braços, né? Como é que vai estar as pernas, os seus pés, o ombro, o pescoço. Então, tudo isso é importante. Tudo isso precisa ser analisado para ter a certeza de que a sua biomecânica ela está sendo realizada ali da forma mais perfeita possível. Perfeito nunca vai estar. Mas assim, que você esteja realizando ela de uma forma bem tranquila e segura. Porque no final das contas a gente não quer que você se lesione, né? Eu acho que essa é a ideia principal. Que você possa fazer atividade física de uma forma fácil, prática, né? E também segura. E segura, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos principais que nós, professores, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à sua biomecânica. Né? Porque se você não tiver uma biomecânica muito bem feita, você vai se lesionar. Então tem que tomar muito cuidado. Poxa, Renato, você está falando da biomecânica, que eu posso me lesionar, né? Dá um exemplo para mim aí, só para mim ter uma ideia, sem dúvida nenhuma. E vou falar para vocês um exemplo prático que acontece muito e eu escuto toda semana os alunos falando a respeito, né? Principalmente quem tem dúvida, quem está começando a correr agora, está saindo daquela caminhada, já está trotando um pouquinho, que é o quê?
que é a passada, né? Algumas pessoas acreditam que a passada muito larga vai me ajudar a correr mais rápido, o que não é verdade. A passada, ela tem que ser realizada de uma forma bem confortável, tá bom? Não precisa fazer uma passada maior para correr mais rápido. O que você tem que aumentar é a cadência, é o ritmo, né, dessa passada sua. Porque quando você faz a passada muito larga, você entra com o calcanhar, entrando com o calcanhar, vai sentir muito estresse ali na parte da frente da perna, na canela, né, que é no tibial anterior ali. Então isso tudo vai gerando um estresse até o ponto de você desencadear ali uma canelite, né, que é uma inflamação ali da musculatura tibial anterior, fica bem na frente da perna ali, e aí começa a sentir aquela queimação e tudo mais, e aí você vai ter que parar. Então assim, tem que observar, tem que analisar, como eu falei lá no começo, né, se você não apresenta nenhum histórico, poxa, excelente. Então assim, correr é fácil, é simples, mas procura fazer o simples da forma mais correta possível, tá bom? Então, colocar um tênis no pé, fazer o seu treino direitinho, é isso aí. Eu até sugiro que para quem nunca correu com um profissional, né, orientando, que faça por conta, para saber, para entender, para passar a se conhecer também nas diferentes intensidades. Poxa, olha que legal, isso aqui é uma corrida leve, isso é uma corrida moderada, isso é uma corrida forte, né, muito forte. É importante que você se conheça. Eu acho que isso é fundamental. E aí quando você perceber realmente que não está mais evoluindo, aí você procura um profissional para poder te orientar, não somente em relação à sua periodização, em relação à sua planilha, mas também em relação a esses pontos que eu acredito, Renato, né, eu acredito que sejam muito importantes, principalmente em relação à sua biomecânica. Eu acho que isso é fundamental. Então quando a gente tem um acompanhamento, a gente pede um vídeo mostrando ali realmente como que você está correndo, os braços, né? A movimentação dos braços é sempre frente e trás. Caso você corra com o braço lateral, né? Vai sentir muita tensão aí no ombro, dorsal, lombar. Então isso tudo dependendo da distância que você for correr, pode ser que você sinta muita pressão e vai ter que parar. Então tem que fazer uma biomecânica muito bem feita realmente aí para você ir evoluindo cada vez mais. E claro, lembra que você começou lá de trás, né? Você começou com uma caminhada, foi deixando a caminhada de lado, passou por aquele processo de transição, né? Começou com uns trotes bem tranquilos, né? Intercalando com caminhada, chegou na corrida, então muita atenção agora em relação à sua biomecânica, né? Isso é muito importante. E claro, vai chegar um ponto que a partir do momento que você for evoluindo, a corrida ela vai exigir mais de você. E aí o que eu quero dizer com isso? O que vai precisar fortalecer também. Né? Algumas pessoas acabam não fortalecendo porque acreditam que a corrida fortalece. Renato, a corrida fortalece? Não fortalece o suficiente para você realmente evoluir cada vez mais, tá bom? Lembra que o fortalecimento ele é fundamental, né? A manutenção, eu diria que 2 vezes por semana aí, ó, show de bola. Fortalecimento muscular é extremamente importante. Poxa, Renato, eu vou treinar 2 vezes por semana, que tipo de fortalecimento que eu faço? Eu posso fazer na academia? Posso fazer em casa? Como que é? Na academia você tem todo o maquinário ali, né? Você pode treinar tanto o membro superior quanto inferior no mesmo dia, não tem problema nenhum. Se for treinar em casa, tem os exercícios ali funcionais, abdômen, flexão de braço, agachamento. Você pode fazer e adaptar todo o material ali, né? De acordo com as condições que você tiver, né? No caso. Então, assim, você pode fazer assim tanto no maquinário, na academia, quanto em casa, que são os famosos aí exercícios funcionais, tá bom? Não tem problema nenhum. A Sônia Maísa aqui, tudo bem, Sônia? Ela falou, oi Renato, tudo bem? Quais benefícios do fortalecimento para a corrida? Sônia, os benefícios? Absolutamente todos, né? Principalmente em relação à tensão, né? É claro que se você não tem uma musculatura muito bem fortalecida, com o passar do tempo, pelo fato de você estar evoluindo, né, e a corrida exigir cada vez mais de você, você vai sentir fadiga muscular muito mais rápido, você vai sentir fraqueza, depois o descanso, né, o pós-treino também, você vai se sentir um pouco mais cansada por não estar com aquela musculatura muito bem fortalecida. Então, procura fortalecer assim 2 vezes por semana, tanto o membro superior quanto inferior no mesmo dia. Não tem problema nenhum. Poxa, Renato, mas como eu fortaleço? Pode fortalecer, como eu falei, né, tanto o membro superior quanto inferior, e aí você faz em torno ali de 2 a 3 exercícios para cada grupo muscular. Os grupos musculares grandes, que é peitoral, dorsal, pode fazer em torno de 2 a 3 exercícios, né? Já os menores, como por exemplo bíceps, tríceps, você pode fazer já de 1 a 2 exercícios, não tem problema. Muita atenção nas repetições, muita atenção na carga, né? No percentual ali da carga máxima também. Presta atenção no descanso.
entre uma série e outra, isso tudo aí vai acabar influenciando. Então, eu sempre falo, né, fortaleça visando, tendo como objetivo principal a resistência geral ou a resistência localizada na musculação. Então, quando eu falo em musculação, em fortalecimento muscular, muitas pessoas falam, poxa, Renato, mas eu vou para academia, né, e eu vou ficar muito forte, vou ganhar massa muscular, tal, não é o que eu quero, não é o que eu procuro, eu quero mais definição e tal. E eu concordo, né, eu acredito sim que o nome musculação acaba assustando um pouquinho. Mas lembra que dentro da musculação nós temos 4 diferentes objetivos ali. Né? O primeiro, força muscular. O segundo, hipertrofia, que é o aumento da massa muscular. O terceiro, resistência localizada. E a última, resistência geral. Para você que está correndo, quando a gente faz toda uma periodização, em alguns momentos a gente pede para você treinar um pouquinho mais de força, potência, em outro momento ali um pouco mais de resistência local, depois em outro momento resistência localizada. Esse outro momento que eu estou falando é o quê? É os diferentes períodos do treinamento esportivo, né? Os períodos, as fases. Então, dependendo da fase que você se encontra, no microciclo, mesociclo, macrociclo, a gente pede para você treinar uma especificidade, principalmente de acordo com as provas que você tem pela frente. Né? E também o objetivo, né? Se você está treinando para 5, para 10, para 21, a gente acaba sugerindo, né? Obviamente recomendando que você faça um pouco mais, vamos dizer aqui, um exemplo, um pouco mais de força, né? Numa determinada fase de treino, um pouco mais de resistência geral. Como a gente trata cada aluno individualmente, o que eu posso falar para você? A minha sugestão é que você possa fazer sempre um treino de fortalecimento muscular visando a resistência localizada ou geral. O que muda, Renato, exatamente nesses diferentes objetivos, né? O que vai mudar? Percentual de carga máxima, número de séries, número de repetições, tempo de descanso entre uma série e outra. Então, é isso realmente que muda. Então, se tiver alguma dúvida, quando for para academia, conversa com o professor ali da musculação, né? Fala, eu quero treinar, eu estou fazendo corrida e gostaria de treinar aí musculação 2 vezes por semana, mas eu quero ter como objetivo principal ali a resistência localizada. Tenho certeza lá que se o profissional for muito bem qualificado, ele vai poder te auxiliar o melhor possível ali para você poder desempenhar o melhor ali, né? E você ir fortalecendo devagarzinho para realmente quando você for para a corrida, você arrebentar e evoluir devagarzinho com o passar do tempo. Tá bom? Então, assim, a corrida, ela é um processo, né? Como eu falei, nunca fez, começa com a caminhada lá atrás, vai caminhando, vai evoluindo devagarzinho, e aí com o passar do tempo, vai dar uma olhadinha na sua biomecânica, vai fortalecendo, né? É claro, e muitas vezes a gente, às vezes nem tem um objetivo, né? Às vezes a gente quer simplesmente correr por correr. Ah, Renato, eu quero sim fazer treinos específicos de corrida, né? Eu acredito sim que seja muito importante, mas também eu acho que eu quero correr uma provinha de 5 km aí. Então você começa com a de 5, né? É o que a gente fala sempre. Primeiro a gente faz a base, né? A estrutura. Primeiro a gente tem a certeza de que você está correndo 5 e depois a gente acaba moldando ali um pouquinho mais, trabalhando um pouco mais, fazendo treinos específicos para você ir abaixando o tempo devagarzinho, né? Se for esse o seu objetivo. E claro, mesmo que você não tenha em mente um dia fazer uma prova oficial, eu tenho certeza absoluta que depois que você fizer a primeira provinha ali, ó, você vai se apaixonar. A corrida, ela é apaixonante, né? A gente acaba viciando de certa forma aí. Então, por mais que a gente não tenha um objetivo, né, de muito longe na corrida de rua, eu tenho certeza que a partir do momento que você perceber que você está evoluindo, você vai realmente ali se apaixonar. Tá bom? E ó, vai deixando a sua pergunta, né? Caso tenha alguma dúvida a respeito, qualquer área relacionada à caminhada, à corrida, pode deixar aí que eu vou responder aí ao vivo aqui mesmo para todos vocês, tá bom? Então é isso. Começou com a caminhada? A partir do momento que você começar com a corrida, vai estabelecendo pequenos objetivos, né? Objetivos que sejam possíveis para você atingir. Eu vejo às vezes algumas pessoas, alguns alunos falando, né? Poxa, Renato, estou começando agora, estou caminhando ainda, nem estou correndo e quero correr uma meia maratona. Meia maratona, a gente está falando ali em torno de 21 quilômetros, né? Por que a gente não pensa num objetivo um pouco mais próximo? Ao invés dos 21, vamos começar pelos 5, né? Então começa pelos 5. Chegou no 5, vamos para o 7, vamos para o 10. Chegou no 10, vamos para os 15 quilômetros, depois o 21. Eu acredito que quando você tem um objetivo que está muito mais próximo de você conquistar, você acaba se motivando muito mais, né? Por mais que você tenha, obviamente, aí o seu objetivo principal ali, como eu dei de exemplo, né? A meia maratona. Então, você pode sim começar com objetivos bem próximos para você ir alcançando e se motivando cada vez mais
até chegar aos seus sonhados 21 quilômetros, tá bom? Vamos lá, o Agnaldo aqui de Franco. Tudo bem, Agnaldo? Falei com você hoje lá no Instagram, né? Renato, faço fortalecimento no Pilates. Me ajuda bastante. Forte abraço, meu amigo. Que bom, Agnaldo. A Pilates também é muito bom. Eu sempre falo para as pessoas também fazerem atividades extras, né? Isso acaba ajudando demais. Não ficar somente na corrida, ou até mesmo na caminhada, né? Procura fazer um Pilates, procura fazer uma meditação, procura fazer uma yoga, procura fazer uma outra atividade realmente, o próprio fortalecimento muscular, né? Algumas aulas de alongamento também ajuda bastante. Atividades que possam realmente te ajudar a complementar cada vez mais aí a sua corrida, né? Para você sair um pouquinho também do mundo da corrida, eu acho que isso acaba sendo muito importante. Claro que tudo depende, vai de acordo aí com a sua disponibilidade semanal. Então, dependendo de quantas vezes por semana você treinar, pode ser realmente que fique um pouquinho puxado, mas eu tenho certeza que devagarzinho aí, encaixando outras atividades, eu tenho certeza absoluta que isso vai te ajudar demais, tá bom? E é aquilo, né? Algumas pessoas querem atingir um determinado objetivo, né? Pessoas e pessoas, nossa, quero baixar o meu pace, quero baixar meu tempo, quero correr 5 km, meia maratona, são diversos objetivos aí que a gente tem pela frente, né? Renato, quero emagrecer, né? O emagrecimento, posso usar a corrida como parte? Sem dúvida nenhuma, né? A corrida, é um facilitador, né? Eu sempre falo isso, mas assim, você que está visando emagrecimento, você não pode deixar de lado a alimentação. Sempre falo para as pessoas, né? 70% alimentação, 30% exercício físico, atividade física. Então, assim, tem que ter um acompanhamento nutricional, né? Procura realmente ali um profissional da área da nutrição, caso você tenha como objetivo principal aí o emagrecimento, tá? Não deixa de fora não a atividade física, a caminhada, a corrida. Lembrando que você que está com sobrepeso, começa com uma caminhada numa boa, tá? São diversos fatores, né, para você evoluir, diversos fatores para você emagrecer, diversos fatores realmente para você abaixar o seu tempo. Claro que por mais que você se dedique, por mais que você respeite a planilha, por mais que você, todos os fatores, né, alimentação, hidratação, descanso, todos aqueles que eu mencionei anteriormente, a gente não pode esquecer de dois aí que são fundamentais realmente para saber se você consegue ir um pouco mais além daquilo ou não, né? Que é o seu biotipo e a sua genética. Então, por mais que você siga tudo isso, vai chegar um momento que você não vai mais evoluir, né? Essa é a verdade. E aí realmente é onde entra o biotipo, é onde entra a genética, é um ponto que a gente fala, daqui é isso que a gente consegue fazer, daqui para frente não dá mais, mas eu acredito sim na importância da manutenção, né? Você que tem como objetivo principal a longevidade, fazer atividade física para levar uma vida melhor, para ter hábitos saudáveis, né? Ter pessoas ao redor mesmo que partilham aí dos mesmos ideais. Eu acho que isso aí é fundamental. E claro, né, se você não tem a ambição de vir a ser um atleta, porque vir a ser um atleta não é tão fácil quanto parece, e o biotipo e a genética acabam influenciando sim diretamente nisso, só a prática da atividade física, né, você que está visando saúde e qualidade de vida, isso aí já é mais que o suficiente. Então, isso aí o que, Renato? Treinar ali 3, 4 vezes por semana, não só corrida, fazer o certo ali em relação à corrida, mas outras atividades realmente que vão te dar muito, muito prazer, né? Acho que isso é muito importante. Renato, posso fazer uma outra atividade que não tem relação com a corrida ou com a caminhada? Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que essa atividade for boa para você, por que não fazer, né? Então eu acho sim que toda atividade que te agrada, toda atividade que vai ajudar você, não só fisicamente, mas também psicologicamente, você tem que fazer sim, tá bom? Poxa, Renato, eu tive um grande problema porque nós tivemos a pandemia, né? Então eu fiquei parada, acabei não treinando aí por um mês, né? E percebi que o meu condicionamento, ele tá realmente demorando um pouquinho aí para retomar. O que acontece nisso tudo, né? Como que o nosso organismo acaba trabalhando, né? A partir do momento que você deixa o treino de lado, a partir do momento que você acaba não treinando mais, não caminhando, não correndo, ficou um mês paradão aí. Eu fico destreinado? Fica destreinado. A gente pode falar aí que de 10 dias, entre 10 a 14 dias, o seu organismo, caso você não esteja treinando, o seu organismo ele já começa a perceber que, poxa, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa errada. E aí sim você começa a perder um pouquinho de condicionamento. O que é normal, né? Por isso que se você conseguir
manter ali pelo menos umas 3 vezes na semana, eu diria até que entre 2, 3 vezes na semana, uma corridinha, né? Eu acredito que você consiga manter sim um condicionamento. Mas caso você fique absolutamente parado em relação aos seus treinos, eu diria que entre 10 a 14 dias o seu organismo já começa a perceber que, opa, tem alguma coisa diferente, não estou mantendo o mesmo ritmo de treino. Então, seu organismo ele vai sim começar a ficar um pouquinho mais lento com o passar do tempo, mas lembrando que uma vez que você volta, aí é tudo uma questão de você readaptar o seu organismo a tudo isso, né? Vai levar um tempo? Vai levar um tempo. Mas você pode ter certeza absoluta que esse tempo que você vai readaptar o seu organismo, né, uma vez que você voltar com os treinos, vai ser muito mais rápido do que aquela época de quando você começou a treinar, tá? Então assim, o organismo vai lembrar, vai retomar e com certeza em breve aí você vai estar fazendo os mesmos treinos que você vinha fazendo anteriormente, tá bom? Então é super simples, não se preocupe, é o que eu falo sempre, né? Não esquenta a cabeça se você não está evoluindo, não esquenta a cabeça que você, poxa, não vai poder treinar um dia ou outro, tempo ao tempo, passo a passo, a evolução ela vai acontecer, né? É importante seguir todos esses fatores. Muitas pessoas falam também em relação à suplementação, né? A importância da suplementação. Poxa, Renato, eu preciso suplementar pré-treino, pós-treino? Eu acredito que não, né? Uma vez que você tem uma alimentação muito bem regrada, eu não vejo por que você suplementar. Claro que se você tem um nutricionista, uma nutricionista com você, né, e há uma recomendação realmente da parte deles, perfeito, beleza, show de bola. Caso contrário, eu não vejo por que realmente de você suplementar. Poxa, Renato, eu faço treinos muito intensos, tô treinando 4, 5 vezes na semana, né? Quero evoluir cada vez mais, preciso. Poxa, se você vê a necessidade, se você não está se alimentando adequadamente, não está se alimentando bem, por que não? Né? Acredito que também essa suplementação ela acaba sendo muito mais prática, muito mais fácil para você. Mas ainda assim, pergunta para um profissional aí da área da nutrição, tá bom? A Sônia está perguntando aqui, quando começou a pandemia, fiquei 15 dias sem correr. Quando voltei foi difícil voltar ao ritmo. É isso mesmo, Sônia. A gente pode considerar que a partir do 10º dia, seu organismo já começa a perceber ali uma diferença, tá bom? Mas que com certeza, uma vez que você volta da forma mais assertiva ali, com certeza é tudo uma questão de tempo para você poder evoluir e você retomar com o seu condicionamento prévio, né? Aquele condicionamento que você já vinha treinando há algum tempo, tá bom? Por isso que é o que eu falo sempre, a regularidade nos treinos, né? Se você consegue manter a regularidade, não tem erro, você vai evoluir sim. Seja essa regularidade tanto um processo de progressão mesmo, né? De você evoluir gradualmente, ou de manutenção. Mas que o importante é você praticar exercício físico da forma mais certa possível, para você não se machucar, de forma prática, segura e saudável. Tá bom? E vamos lá, caso vocês tenham alguma pergunta aí, ó, pode perguntar, tá bom? Qualquer coisa relacionada à caminhada, relacionada à corrida, se você está começando agora, se você já está treinando há algum tempo, sempre falo também dos diferentes tipos de treino, né? Hoje lá no Instagram eu falei sobre o fartlek, falei sobre o ritmado, falei sobre o longo, falei sobre o progressivo, falei sobre o treino de tiro intervalado. Então se você tiver alguma dúvida em relação a esses tipos de treino também e quiser perguntar, fica à vontade, tá? Eu sei que são muita coisa, né? Tem muita informação relacionada à corrida, né? Que precisa saber. Mas assim, no dia a dia, né? Todas aquelas dúvidas que vocês forem tendo, pode me escrever tanto aí no Facebook quanto ali no Instagram, tá? Que assim que eu ver a perguntinha aí, eu respondo para todos vocês. Claro que é muita informação, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, é claro que vocês trazendo essa dúvida, a gente acaba lembrando e acaba falando a respeito. Então aí é tudo mesmo uma questão de lembrar e resgatar, né? Todas essas dúvidas aí que muitas pessoas têm em relação à corrida de rua. Tem uma das principais aí que eu escuto bastante, né? Nos grupos de WhatsApp. E que assim, não tem jeito. As dúvidas elas estão aí. As dúvidas principalmente, né, relacionadas às diferentes distâncias da corrida de rua, eu diria que é uma das principais dúvidas, né, que é em relação ao tempo. Poxa, Renato, eu tô correndo 5 km, eu tô correndo 10 km, né, e tenho como objetivo principal aí uma maratona, né? Quanto tempo de treino específico para mim correr uma maratona? Tudo depende do seu condicionamento físico atual.
Se você já está correndo aí os 10 quilômetros, eu diria que a gente vai precisar ali em torno de 14 a 18 semanas de treino específico para você poder chegar numa maratona, né? Poxa, Renato, estou correndo 5, estou correndo 10 e quero chegar numa meia maratona. Aí a gente está falando em torno de 12 a 14 semanas, entre 11 a 14 semanas de treino específico para você poder chegar numa meia maratona. Renato, estou correndo 5 km, né? Quero correr 10 km. Quanto tempo de treino específico para chegar nos 10 km? Pode colocar aí de 8 a 12 semanas. Claro que a gente tem que considerar esse tempo, né, que eu estou falando aqui para vocês, que você vai atingir aquela distância, mas não que você vai estar correndo rápido o suficiente para terminar num tempo bacana, um tempo legal, um tempo show de bola. Poxa, Renato, o que seria um tempo bom, um tempo show de bola? É aquele tempo que você considera bom, né? Não existe um tempo bom para 5 km, não existe um tempo bom para 10 km, um tempo bom para 15, para 21, para 42 km. Procura se comparar, né? Você com você mesmo. Acho que essa é a ideia sempre. É você se superar cada vez mais, você evoluir, né? Sempre comparando o seu tempo com você, porque existem diversos fatores que podem interferir, né, que podem acabar atrapalhando um pouquinho em relação ao seu treino, com o seu tempo em relação ao tempo do seu colega, do seu amigo. E normalmente a gente faz isso, né? A gente acaba comparando. Poxa, eu corri 5 km em 20 minutos. Poxa, eu corri 5 km em 25. Corri 5 km, o seu amigo correu em 30, em 35. Eu acho que, assim, tanto faz. Não tem um tempo bom, um tempo legal. A ideia é que você vá batendo o seu próprio recorde ali, prova após prova, né? E assim, 5 km, uma provinha em São Paulo, 5 km, uma provinha no Rio de Janeiro, por exemplo, você também não pode comparar, por mais que a distância seja a mesma. Por quê? O clima pode interferir, né? Se tá calor, se tá frio, se tá chuva, se não tá. A adaptação também, né? Isso ajuda demais, porque às vezes a gente tem que treinar em horários diferentes, então isso também acaba atrapalhando um pouquinho. Então assim, são diversas variáveis que podem influenciar, né? Então o que eu falo sempre? Você quer comparar o seu tempo com você mesmo? Claro, se é uma prova aqui em um estado, prova no outro, e é a mesma distância, 5 km e 5 km, tudo bem, você pode comparar, né? Mas ainda assim, o ideal seria você pegar um percurso específico e fazer aquele percurso a cada 3 meses, por exemplo. E como se fosse uma prova, né? Claro que no mesmo lugar, no mesmo percurso, acho que isso é o ideal para você chegar numa conclusão se você está evoluindo ou não, tá bom? Então procura sempre comparar o seu tempo com você mesmo e nunca com os seus amigos, né? Por que eu falo nunca comparar entre um lugar e outro? Porque vai ter um pouco mais de subida, um pouco mais de descida, a altimetria daquela prova, né, que é o mapa, pode ser que não seja exatamente o mesmo, você tem um pouco mais de subida aqui do que ali, um dia pode estar um pouco mais chuvoso do que o outro, então isso tudo realmente acaba influenciando. Renata, acaba influenciando muito? Acaba influenciando, tá? Se você quer comparar o seu próprio tempo, você com você mesmo, no mesmo percurso. E outro ponto importante, no mesmo horário. Se você faz uma prova de manhã e depois faz uma prova à noite, isso pode influenciar? Pode influenciar também, tá bom? Então, leva sempre numa esportiva, procura evoluir sim, eu acho que é legal, né? Eu acho que é da gente. Se você tem como objetivo principal aí chegar a uma distância maior, vai devagarzinho, vai escalando, né? Procura ali primeiro os 3 km, depois os 5, depois os 7, os 10, depois os 13, os 15, 18, 21, se for esse o seu objetivo, tá? Ou fica ali nos 5, fica nos 10, procura fazer atividade física ali só para você poder manter mesmo saúde, qualidade de vida e procurando fazer da forma mais prática e segura possível, tá bom? Então é isso aí. Muita coisa a respeito da corrida de rua. Mais uma vez, todos os dias aí, de segunda a sexta-feira no Instagram, às 2h30 da tarde. Falo ali em torno de 10 a 15 minutos sobre um determinado tema, né? Um tema específico. E aqui com vocês, de segunda a sexta também, às 8 horas da noite. Então, lembrando que de 2 a 3 vezes por semana eu vou falar sobre esses temas, né, específicos da corrida de rua. E acho que umas 2 vezes por semana eu vou abrir aqui somente para perguntas. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode perguntar, que eu vou responder aqui ao vivo para todos vocês. Beleza? Galera, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, ó, pode perguntar, tá bom? Eu acho que quanto mais informação a gente puder passar para vocês, né, melhor. Muita coisa legal, diversos fatores que influenciam, diversas variáveis também, né, em relação ao fortalecimento, descanso, alimentação, suplementação, hidratação, diferentes tipos de treino de corrida, né? Isso é uma coisa que eu posso falar para vocês também num outro dia aí, que eu vou trazer aqui para vocês
como fazer realmente ali um treino fartlek. Claro que eu não vou recomendar, não vou sugerir que você faça um treino específico, mas eu vou falar como funciona. Posso falar assim o que é um treino fartlek, o que é um ritmado. Poxa, Renato, como eu sei se eu estou fazendo um ritmado certo? Como eu sei se eu estou fazendo ali um progressivo, um longo da forma mais correta possível, né? Para mim ter realmente a certeza de que eu estou no caminho certo. Claro que isso tudo eu preciso, né, de algumas informações pessoais sua, mas uma vez que você entenda o conceito de tudo, fica fácil o entendimento. E claro, né, o fazer por fazer, o correr por correr, isso vai te ajudar de alguma forma? Se você está visando somente a manutenção, não tem problema nenhum. Mas você que quer evoluir, você precisa saber disso, né? Você precisa entender que realmente, para você que quer evoluir, você tem sim que fazer treinos específicos, tem sim que seguir uma planilha, tem sim que focar em todos os fatores e as variáveis que vão realmente te ajudar nesse processo todo, tá bom? Galera, então é isso. Estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Amanhã a gente se fala. E se tiver no Instagram amanhã, 2h30 da tarde, vai lá, dá um pulinho lá que eu vou estar lá 10, 15 minutos. Ou amanhã aqui às 8 horas da noite, perguntas e respostas aí com todos vocês. Tá bom? Um bom descanso. Muito obrigado aí pela sua atenção. A gente se fala. Aquele abraço.